uma indefinição matemática. E no contexto de limite é uma indeterminação. Tá certo? Então isso aqui dá o A zero. Ou seja, quem é f de zero? Quem é? F de zero é 1. Porque isso aqui fica o quê? Qual é o termo A zero? Quem é? É 1 sobre 0 fatorial. O fatorial de 0 é 1. Então f de 0 é 1, elevado a 0 é 1. Então quem é o C? É 1. Logo, f de x é o quê? É elevado a x, qualquer que seja x real. Isto é, quem é o elevado a x? Quem é? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Qualquer que seja o x real. Entendeu? Então, sabendo que essa série converge, essa função, pelo teorema de derivação termo a termo, a derivada dela era própria. Então, ela é a mesma constante, é o exponencial, só que a constante é 1. Porque como vale para todo x real, vale para x igual a 0. Aí fica f de 0, que é 1, igual a c vezes 0, vezes elevado a 0, que é 1. C é 1, então está aqui. Morreu. Tá certo? Vamos ver uma outra situação. E, inclusive, tem a ver com isso. Estão lembrados que eu coloquei aqui para vocês uma série de potências. Quando ela começa do K, quem é isso aqui? Isso aqui é o quê? É o A0 se o K é 0 e é 0 se o K é maior do que 0. Tá? E diante disso, eu posso ter o seguinte, pessoal. Quando você tem uma série de potências, você tem K positivo e você tem uma sequência, A índice N, N maior do que ou igual a K. K positivo. E você olha para a série somatória de N igual a K a mais infinito, de AN, x menos P elevado a N, tá certo? Você pode pensar nessa série, você sempre pode pensar nessa série como ela está começando do zero. N igual a 0 a mais infinito de quem? De AN, x menos P elevado a N, em que o A0, o A1, até o AK menos 1, isso é quem? É 0. E isso aqui é respeitado. Porque se eu estou completando o quê? Eu estou completando as parcelas como sendo nulas. Entendido? As parcelas nulas. E lembre, se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, uma converge se somente se a outra converge. Só que nesse caso, como as parcelas que aparecem são nulas, né? As duas séries têm o mesmo valor. Então, se uma série ela não começa do K, eu posso pensá-la começando... Não começa do zero, eu posso pensá-la começando do zero. Fazendo o quê? Completando. Ou seja, essa série aqui, ó, A3, x menos 2 a terceira, mais A4, x menos 2 a quarta, mais o quê? A5, x menos 2 a quinta, ela pode ser pensada, tá, como sendo o quê? 0, x menos 1 a 0, mais 0, x menos 2 a 0, menos 2, não. Mais o quê? 0, mais 0, x menos 2 a 1, mais 0, x menos 2 ao quadrado, mais, tá certo? Por exemplo, se aqui fosse 2, aqui 3, aqui fosse o menos 5, tá certo? Então, eu pensar em 4. Então, eu pensar, aí quando chegasse aqui, seria 2, o quê? X menos 3 a terceira,
mais e continuo. Está tudo zero. Completei a série. Entendido? Entendido? Então eu posso sempre pensar que uma série está começando do zero, do termo zero. Tá certo? Se não for, completo, com zero, e a convergência não muda, além de não mudar, é o mesmo valor. Então eu posso pensar na seguinte situação. Olha aqui, ó, pessoal. Isso aqui é um teorema, tá? Isso aqui é uma proposição que eu vou colocar, mas eu vou discorrer como no texto, assim, sem visualizar como proposição. Então, sejam P real, e a índice N maior do que ou igual a zero, estou completando a sequência, tá? Para dar a série, e a N maior ou igual a zero, uma sequência, tal que essa série aqui, ó, somatória de N igual a K, N igual a K não, N igual a zero, a mais infinito, de AN, x menos P elevado a N, tal que essa série tem o quê? Tem raio de convergência, R positivo, tá? Aí, ó, sejam P real, a NN começando do zero, tá? Do índice zero, uma sequência, tal que isso aqui tem raio de convergência, R positivo, ou R igual a mais infinito. Agora vamos às conclusões aqui. Se F é uma função definida no intervalo P menos R, P mais R, que é o interior do intervalo de convergência dessa série. E quando o R é igual a infinito, leia-se isso aqui como sendo um conjunto de números reais. Então, se F está definida nesse conjunto, esse conjunto está contido no domínio da F, não necessariamente é o domínio da F. E F de x é igual a somatória de n igual a zero, a mais infinito, tá? De AN, x menos P elevado a N. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo P menos R, P mais R. Então, qual é a primeira conclusão daqui? Qual é? Se a F é dada por essa série, como a série é de classe C infinito nesse intervalo, a função F é de classe C infinito nesse intervalo. Concorda comigo? Se no intervalo aberto uma função é igual a outra de classe C infinito nesse intervalo aberto, essa função, essa primeira, é de classe C infinito. Além disso, você tem mais coisas. Quem são as derivadas? A derivada da F é a derivada da série, intervalo aberto. Isso é um resultado para intervalos abertos, viu, pessoal? Se duas funções coincidem no intervalo aberto,
E nesse intervalo, uma delas é diferenciável, a outra também é diferenciável nesse intervalo aberto, e ao longo desse intervalo as duas têm a mesma derivada, mas isso só vale para abertos. Isso não é necessariamente verdadeiro para intervalos não abertos. Cheio de exemplos aí. Tá? Então, estou usando. Além disso, vamos lá. Quem é a derivada? Além disso, dado x real, eu pergunto, quem é a derivada da f em x? Qual é a derivada de uma série? Qual é a derivada dessa série aqui? É somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De n. Dado x real, não. Dado x aonde? Dado x no intervalo p menos r, p mais r, perdão, viu? Consertei. Dado x aqui é n vezes o quê? A n. Quem é a derivada segunda? Teorema da derivação termo a termo. Somatória de n igual a 2 a mais infinito de quem? N. Quem é a derivada terceira? Silêncio. N. N menos 1. N menos 2. Vezes a N. Mais uma somente. Derivada quarta. Quem é? Silêncio aí, pessoal. Tá? Quem é? Somatória de n igual a 4, a mais infinito, de n, n menos 1, n menos 2, esses n menos 3, a n, elevado a quem? Logo, você tem um bocado de coisa. Eu te pergunto, olhando para cá, quem é f de p? Quem é o f de p? Quem é? A zero. A índice zero. Quem é a derivada primeira da f em p? Olhe para cá e me responda. Quem é a derivada primeira da f em p? Quem é? Faça a leitura correta disso aqui e diga quem é a derivada de f em p. Quem é a derivada primeira? Você não está fazendo a leitura correta disso aqui, não. Você não sabe nem o que é um somatório. Você está respondendo isso, você não sabe o que é um somatório. Quem é a derivada da f em p? Hã? Olhe para cá, me responda. Quem é a derivada da f em p? Quem é a derivada segunda da f em p? Hã? 2 vezes 1 vezes o A2. É ou não é? Quem é a derivada terceira da f em p? Você tem que ver que só sobra o primeiro termo. Nessa soma aqui, só sobra, é aquela história. Quando aparece 0 elevado a 0, substitui por 1. Então, isso aqui, ó, para n igual, fazendo x igual a p, n menos 1 positivo dá 0. Só sobra quando o n é 1, que fica 0 elevado a 0, substitui por 1, então fica 1 vezes o A1. Aqui, só sobra no n igual a 2. 2 vezes 1 vezes o A2. E assim vai. Quem é a derivada terceira de f em p? 3 vezes 2 vezes 1 vezes o A3. Quem é a derivada quarta?
de f em p, quem é? Portanto, você tem a seguinte igualdade. A f é de classe C infinito, e quem é o AN? É a n-ésima derivada da f em p sobre n fatorial, qualquer que seja n maior do que ou igual a zero. Então, uma condição necessária sobre uma série centrada em P, com raio de convergência R positivo, para que uma função seja dada por essa série no interior do raio de convergência dessa série, é que os coeficientes dessa série sejam expressos em termos das derivadas da função f no centro, por essas igualdades aqui. Então, meus amigos, se eu quero que uma função seja dada por uma série desse tipo, no interior do seu intervalo de convergência, não pode ser qualquer série. Tem que ser que série? Essa série aqui. E essa série, claro, só existe se a f for de classe C infinito, pelo menos em P. Mas se a série tem raio de convergência R positivo, para f ser dada dessa forma, para f ser dada por isso aqui, no interior do intervalo de convergência dessa série, necessariamente, a função tem que ser de classe C infinito no interior do raio de convergência dessa série. Essa série aqui é chamada de série de Taylor da função f em P. Mas essa série só existe se a função tiver todas as derivadas em P. Tá? E essa série tendo raio de convergência R, tá? Para f ser igual a ela, uma condição necessária, mas não suficiente, é que a f seja de classe que? C infinito. No interior do raio de convergência dessa série. Eu posso ter exemplos, seguinte, essa série sempre converge no seu centro. Eu posso ter exemplo de uma função que seja de classe C infinita, e tem exemplo, vocês verão em análise, no livro do Elo, tem um exemplo clássico lá. Você tem uma função f que é de classe C infinito na reta, tem todas as derivadas no zero, Você monta a série de Taylor dessa função no zero, a série de Taylor converge em toda a reta, mas não converge para a função. Pode acontecer. Pode acontecer de AF, ou seja, aí a função não é dada por uma série de potências no zero. Porque para ela ser dada, quem deve ser a série de potências no zero? Tem que ser a série de Taylor no zero. Aí lá você vê. Tem casos também, tá? Em que você monta a série de Taylor e ela não converge, só converge aonde? No centro. Tá? Tem casos também que você consegue isso. Mas vamos ver um exemplo interessante. Vamos ver que o seno é dado por uma série de potências. Bem, se eu quero escrever o seno como uma série de potências, só tem uma série de potências centrada no zero, só tem uma candidata a essa série de potências. Quem é? É a série de Taylor do seno no zero. Que existe, a série de Taylor do seno no zero existe. Porque o seno tem todas as derivadas no zero. Então eu consigo vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então você tem isso aí, né? Se uma função é dada por uma série de potências no interior do seu intervalo de convergência, essa função é de classe C infinito e a série de potências tem que ser a série de Taylor da função. Está amarrado nessas condições. Tá certo?
Mas existir a série de Taylor é uma condição o quê? Necessária para a função ser dada pela série, mas não é suficiente, tá? Vamos ver casos em que eu consigo. Vamos pegar um caso bem simples, o seno. Se o seno